Nessa edição vamos tratar ainda do Oriente Médio, da Ucrânia e também dos estragos provocados pelo vício das bets. Antes da apresentação dos participantes da roda, tenho especial satisfação de apresentar o professor José Pastore, sociólogo, aposentado, professor na USP. Muito obrigado pela disposição de participar, professor, e boa noite. Boa noite a todos. Daniel Rittner, meu boa noite para você em Brasília. Thaís, querida, aqui, Caio, aqui à esquerda no estúdio em São Paulo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o banco monitora sim o impacto das apostas online na inadimplência. E segundo o BC, o Banco Central, os brasileiros gastam cerca de 20 bilhões de reais por mês nas chamadas bets. Reportagem de Luciana Amaral. O presidente do Banco Central diz que é cedo para relacionar a influência das bets no movimento de alta de preços e, consequentemente, no controle dos juros. A preocupação, por enquanto, é com o endividamento. Obviamente, tiver uma inadimplência grande na ponta, aí a gente vai ter que pensar o que essa inadimplência na ponta significa, né, para o Banco Central. Quando a gente pega os volumes transferidos no Pix, a gente olha de janeiro até agosto, teve um crescimento muito grande. Então, parece que o ticket médio está aumentando muito, né? Relatório do Banco Central mostra que os brasileiros gastaram entre 18 e 21 bilhões de reais em apostas online por mês, de janeiro a agosto deste ano. Deste total, 3 bilhões foram pagos por beneficiários do Bolsa Família. 17% das pessoas inscritas no programa de transferência de renda fizeram apostas neste período. O uso de um dos maiores projetos sociais do PT para apostas esportivas chamou a atenção de deputados da base governista. Reginaldo Lopes, do PT, por exemplo, apresentou 2 projetos de lei. Um deles proíbe que o Bolsa Família ou qualquer outro benefício seja utilizado para apostas. À CNN, o parlamentar disse que a quantia expressiva da renda distribuída pelo governo para pagar jogos nas bets significa uma transferência de renda ao contrário, do pobre para o rico. O governo também está preocupado com a forma de pagamento. O ministro Fernando Haddad disse que a Fazenda vai tomar medidas para proibir o uso de cartões de crédito, que têm as maiores taxas de juros no país. Nós vamos ter no Ministério da Fazenda, no sistema de controle que nós estamos tendo, primeiro, você vai impedir a pessoa de apostar com cartão de crédito. Você vai ter CPF por CPF quem está apostando. Tudo sigiloso, ninguém vai abrir essa conta. Nós vamos poder ser um sistema de alerta em relação a pessoas que estão já revelando uma certa dependência psicológica do jogo. O Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, IBJR, que representa 70% do mercado de apostas, informou nesta quinta-feira que tomou a decisão voluntária de banir o uso de cartão de crédito como forma de pagamento nas plataformas. O Banco Central, no entanto, lembra que o uso de carteiras digitais dificulta o monitoramento e a proibição do uso dos cartões, que hoje correspondem em torno de 5% a 10% do total de pagamentos. E a carteira digital faz a operação e o emissor do cartão de crédito não consegue ver qual é a compra que está sendo feita na ponta. Que nem sempre, olhando só o cartão de crédito, a gente consegue ter certeza que aquele canal de crédito daquele cartão de crédito não foi empregado naquela compra daquele item. Professor José Pastore, você veio a público nessas últimas horas com um artigo que chamou a atenção no Jornal Estado de São Paulo, dizendo que, na sua interpretação como sociólogo e veterano observador da realidade social brasileira, que se trata agora de ter que encarar a questão de bets como se encara o comércio de entorpecentes. É para tanto? Veja, William, essa questão da dependência do jogo, ela é muito estudada há muito tempo, não é? E a literatura hoje, ela está simplesmente reafirmando o que sempre se soube, que é uma equivalência entre a dependência de um entorpecente, como a cocaína, por exemplo, e a dependência de um jogo desse tipo aí das bets, como, por exemplo, esse jogo do tigrinho, né? Essa dependência está consagrada na literatura
psicológica, não é? Então, a questão é essa: será que nós estamos diante de um assunto para ser regulamentado ou de ser proibido? Essa que é a questão, porque os números são estonteantes, não é? Eu tinha um número aqui do ano passado de 100 bilhões de reais. Agora, eu acabei de ouvir o presidente do Banco Central, que vocês apresentaram aí, que ultrapassa 200 bilhões de reais por ano. É uma coisa fantástica. E uma pesquisa recente da CNC está mostrando que isso vai além do impacto psicológico, que já é muito grave, porque está atingindo a própria economia, está afetando a adimplência das pessoas, está afetando o consumo das pessoas, o crescimento econômico, o progresso social. É uma epidemia muito rápida, inesperada. Aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou bem que é uma pandemia, porque isso está acontecendo em vários países do mundo. E a questão é como é que você vai controlar isso aqui? Quem pode e quem não pode jogar, quem tem compulsão e quem não tem compulsão. Essa que é a questão, é de regulamentar para arrecadar recursos ou proibir, porque a arrecadação deve ficar muito aquém dos estragos que essa modalidade de jogo está causando. Deixa eu separar em dois aspectos aqui o que você acabou de falar, professor José Pastore. Um é como é que a autoridade pública lida com essa pandemia. O outro, como é que a economia está assinalando esse choque. Thaís. Com muita preocupação, William. No sistema financeiro, as grandes casas estão muito preocupadas por causa do risco de inadimplência, de comprometimento da renda, de comprometimento da renda via endividamento, mas tem um outro receio, que é que isso acabe virando custo de crédito. Quer dizer, quanto mais arriscado, quanto mais comprometida for a renda do tomador do empréstimo, mais caro fica o crédito. Então, isso tem um efeito de bola de neve na economia muito grande. Desde o aspecto da necessidade da atuação da saúde pública, do investimento da saúde pública nisso. Que é custo para a economia. Que é custo para a economia, até uma operação bancária. Agora, tem outras coisas no meio que são, por exemplo, o professor disse agora, como é que você vai separar quem é compulsivo e quem faz jogos? Como é que você carimba o dinheiro? Dinheiro não é carimbado, né? O governo, como é que o governo vai se dar o poder de dizer para um beneficiário do Bolsa Família, não use o dinheiro do Bolsa Família para jogar? Quer dizer, a discussão hoje, ela tem que, obviamente, tratar de todos os aspectos, mas a saída mais difícil é a forma de algum jeito, controlar a expansão desse negócio. Mais uma bomba no colo de um sistema político que não consegue regulamentar praticamente nada. A gente pensa em fake news, Daniel. A gente não conseguiu sequer definir o que é fake news e temos tramitação de várias matérias que não chegam a lugar algum. Como é que vai ser com isso? Como diz o professor José Pastore, como é que vão conseguir regulamentar? O que é compulsão e o que é o jogo ali? A gente pode falar um pouquinho já de como foi, William? Claro. Veja que até 2018 os sites de apostas eram proibidos no Brasil. Isso significava, por exemplo, isso não significava que não existissem. Eles existiam, mas se você apostava e ganhava um prêmio, por exemplo, significava que você não podia sequer reivindicar o seu dinheiro, porque eles, em última instância, eram proibidos. Agora, hoje, no mundo global da internet, a coisa mais fácil que você tem é proibir no Brasil e continuar apostando, digamos, no Reino Unido. Os sites de apostas foram liberados ali na reta final, no apagar das luzes do governo Temer, mas eles careciam de uma regulamentação. E essa regulamentação passou 6 anos sem sair. Nesse deserto de regras, acabou prosperando todo tipo de ilegalidade. Foi feita ali uma regulamentação às pressas, com viés arrecadatório, sem a devida discussão política no ano passado, inclusive com uma taxação relativamente baixa, porque a métrica desse setor é o GGR. GGR é o seguinte, é a alíquota que as empresas pagam descontando aqueles prêmios que elas dão. Hoje no Brasil é de 12%. Aí você pega no Reino Unido é 15%, na Espanha é 20%, na Itália é 26%.
E o pior disso tudo não foi a baixa alíquota, porque as empresas que se registrarem têm que pagar uma outorga para o Ministério da Fazenda de 30 milhões de reais. Tem 113 na fila. Isso vai dar alguns bilhões de reais. Mas pode ter um custo alto, né? Pode ter um custo ali, desviar a renda do consumo, tal. Então, uma coisa talvez não compense a outra. O Congresso, na hora de regulamentar, vamos dizer que esqueceu, deixou de lado, não tinha o discernimento, não tinha expertise para tratar do seguinte, que são as questões que agora surgem. Será que você tem que proibir a aposta ou proibir os derivativos das apostas? Porque você não joga mais só em quem ganha ou em quem perde o jogo. Você joga em quem pega mais rebote no basquete, em quem leva mais cartão amarelo no futebol. É um mercado de derivativos ali. Então, existem limites para patrocínio de time de futebol? Existem limites para publicidade, como tem em álcool e tabaco? Existe algum dinheiro que deva ser destinado ao SUS? Agora são perguntas que surgem que o Brasil, que o sistema político não foi maduro o suficiente. Com o viés arrecadatório ao qual foi instado para legislar, não teve a capacidade de responder em 2023. Então, cai no sistema político agora uma espécie de comoção popular. O que a gente está vendo é, de repente, acordou-se para o problema e começa a se perceber o tamanho do estrago. Como é que o sistema político está reagindo? Bom, de uma maneira geral, cada um observa de um jeito, né? O governo está, sim, claro, com um olhar arrecadatório, mas você tem uma bancada muito forte dentro do Congresso que é contrária a qualquer tipo de regulamentação disso, que é a bancada evangélica, que atrapalhou, inclusive, no governo passado, e o presidente Jair Bolsonaro fez essa concessão de deixar, de não regulamentar uma lei que era aprovada com a necessidade e com a velocidade que precisava ser feito, justamente porque uma das bases de sustentação do governo Bolsonaro, que eram os evangélicos, eram contrários ao projeto. Eu vejo hoje o sistema político majoritariamente muito interessado e defendendo que a regulamentação vai regular, é óbvio, né? Mas que todos esses males que até o próprio professor coloca, que eles existem de fato, a partir do momento que entra a regulamentação em vigor, eles passam a ter uma possibilidade maior de serem controlados. Porque, a rigor, não é simplesmente a proibição que você vai eliminar jogo, porque o jogo do bicho está aí há, sei lá, um século, no mínimo, né? Qual que é a história do jogo do bicho. Mas tem uma perspectiva. Tem um dado, William, que é muito interessante hoje, quinta-feira. Tem 3 mil, mais ou menos, bets atuando no país. 3 mil. Quem pediu licença, o número de bets que pediram licença oficial para operar são 108. O que significa que é uma minoria que tem interesse em operar no Brasil dentro de uma regulamentação que valha. E dessas 108, 20% ainda não está operando. Então tem gente, os sérios, vamos dizer assim, pelo que eu ouvi, estão aguardando a regulamentação entrar em vigência para passar a operar. E tendo uma regulamentação séria vigindo, mais de milhares, aí, centenas de bets que estão operando hoje praticamente na ilegalidade, sem regra e fazendo o que quiserem, vão estar fora do jogo. Deixa eu aproveitar a presença aqui na nossa roda do professor José Pastore, que é um veterano observador de comportamentos da sociedade brasileira. O que essa pandemia lhe diz? Veja, William, em primeiro lugar, nós estamos diante de muitas incertezas. É uma pandemia que está muito difícil de ser controlada, porque, por exemplo, nas regras que já foram aprovadas aqui, por medida provisória, por lei, tem várias regras interessantes, mas que elas têm pouca eficácia na prática. Por exemplo, está escrito na regulamentação até agora aprovada que os menores de 18 anos não podem praticar esse jogo. Como é que você controla isso através da internet e do telefone celular? É um desafio fantástico isso aí. É uma pandemia onde não basta você aplicar uma vacina e sabe que isso aqui vai funcionar. Como é que você controla? Eu hoje à tarde estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, olha, eu estou com um sobrinho que ele está consumindo o dinheiro da família, num desespero enorme, todos os dias 100, 200, 300 reais no tal jogo do Tigrinho. Como é que você pode controlar coisas desse tipo? E há vários outros aspectos que são desafiadores. Então, nós estamos diante de uma atividade que cria dependência e que instiga compulsividade.
Então, chega o presidente do Banco Central e fala assim, vamos proibir de usar cartão de crédito, ou vamos proibir de usar Pix, mas vai surgir alguma modalidade nesse telefone celular aí que vai ser aplicado. Então, eu sei que é muito difícil encarar a questão de proibição de uma atividade, mas como é que o Brasil trata dos narcóticos no Código Penal, por exemplo? É para regulamentar ou é para proibir? Pelo que eu entendo, é proibido. Você não pode transacionar esse tipo de produto legalmente no país. É uma questão complicada do ponto de vista jurídico, mas ela está devastando as famílias. Essa que é a questão importante. E quais são essas famílias? Principalmente as famílias de renda mais baixa, o que agrava a pobreza e acentua a desigualdade. Esse é o quadro que nós temos pela frente como extremamente desafiador para o legislador e para o próprio Poder Executivo. Eu quero só pegar aqui o que o professor disse com relação a como pagar, né? Então, a discussão do cartão de crédito já é um pedido geral e praticamente vai rapidamente passar a valer. O Pix é assustador e daí a importância desse estudo do Banco Central que foi publicado essa semana, mostrando a quantidade de operações, né? Você pensar que são 21 bilhões de reais por mês que os brasileiros estão fazendo essa transferência para as bets, o Pix ele é o instrumento mais democrático, foi a ferramenta de maior inclusão financeira que o Brasil já experimentou. Então, tem que ter muito cuidado para... Hoje, por exemplo, o presidente da FEBRABAN, falando do ponto de vista dele, não da federação, Isaac Sidney, numa entrevista à Folha de São Paulo, falou, olha, eu não sei como fazer, mas não pode fazer pelo Pix. Então, tem uma série de instrumentos que vieram para inclusão digital, inclusão financeira, acesso, inclusive a crédito, que estão virando contra as pessoas, né? Então, por isso que eu falei da importância de achar a forma. Vai tratar como crime, não vai tratar como uma operação financeira, vai tratar como uma operação que precisa de um imposto seletivo que inibe o jogo, como vai coibir a participação dos menores de idade. Quer dizer, são várias frentes de atuação. O Daniel está pedindo a palavra. Só um complementozinho. Recentemente houve um evento aqui do Teletime, que é um site especializado, site de notícias especializado em telefonia, assuntos de telecomunicações, Thaís. Estavam os executivos das grandes operadoras de telefonia. Grande mensagem ali foi de que o concorrente ali da Claro não é a Vivo mais, não é a TIM e vice-versa. O principal concorrente da Claro hoje é o site de apostas, é a Bet, porque é isso que faz vazar o dinheiro que antes ia ali para o celular pré-pago, para mais internet. Esse dinheiro não vai mais para a operadora, vai para o site de apostas. Não, mas isso, sob essa lógica, a gente dá para entender a rejeição também de muitas igrejas, segmentos religiosos quanto a isso, que o cara deixa de dar dízimo, por exemplo, para apostar. E não sei também se até de certo ponto o setor financeiro, porque o dinheiro não está indo para dentro do banco, ele está indo para essas empresas. Não sei se tem uma... Não, porque o serviço financeiro não é assim, ele não é uma coisa que demanda uma ação diária. O serviço financeiro, hoje, com a quantidade de bancos digitais, enfim, não é isso. Eu acho que a preocupação maior a depender do comprometimento da renda e o quanto isso vai provocar de acesso a crédito e inadimplência, você provoca uma reação em cadeia. Gente, mas está tirando o dinheiro do varejo. Dinheiro dando crédito. Está tirando o dinheiro do varejo já. É do varejo, não é dos bancos. Por isso que a ação no Supremo também é da Confederação Nacional do Comércio, né? Exatamente. Que impactos já tem na renda das famílias, professor José Pastor? Olha, esse estudo da Confederação Nacional do Comércio mostrou que uma grande parte da inadimplência está, hoje em dia, decorrendo de apostas. E eles estimam aí que está entre 30% e 40% da inadimplência ligado a apostas, a perda de dinheiro. Ou seja, essa pesquisa constatou que em muitas famílias, o chefe de família, que é responsável pela economia do lar, não está tendo recursos para o sustento dos filhos devido ao endividamento muito sério e muito grave.
Então, realmente, nós estamos aqui na ponta do iceberg, apenas começando a conhecer um problema que parece ser de grande extensão. Eu acho que a sociedade brasileira está com um desafio pela frente, não é só o Brasil, outros países também, de como utilizar os meios modernos de comunicação para evitar a compulsão aos vícios devastadores que existem em todo lugar. Professor José Pastore, começando por você, muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda e boa noite. Boa noite a todos. Daniel, a Thaís e o Caio, a gente vai para o intervalo. Na volta, como é que o Brasil se prepara para sediar a COP30? Até já.